Todos nós fomos ensinados na infância a ter medo de estranhos. Em nossa imaginação, isso geralmente é alguma figura sinistra e solitária em roupas escuras que espera nas sombras. Nos dizem para não pegar doces, não entrar no carro de um tio desconhecido. Mas e se o mal não se parece nada com isso? E se ele tem o rosto de um casal familiar comum, uma mulher sorridente no banco do passageiro que acena para você e oferece uma carona? Em tal situação, qualquer criança ficaria confusa, porque não é um tio assustador. São uma tia e um tio. Eles estão juntos. Eles parecem seguros. Foi exatamente nesta armadilha que caiu a menina de 8 anos Zofia Novak no dia 6 de julho de 2022. Naquele dia, tudo começou com uma ofensa infantil comum. Zofia vivia com a mãe em Gdansk e, como acontece com todas as crianças, elas brigaram. Palavra após palavra, as emoções tomaram conta e Zofia, batendo a porta, decidiu fugir. Mas não simplesmente para qualquer lugar, e sim com um objetivo específico. Na cidade vizinha de Sopot, a apenas 20 ou 30 minutos de viagem, viviam suas melhores amigas. Em sua consciência infantil, este era um plano perfeito. Ela chegaria até elas, e todos veriam o quanto a haviam magoado. Ela arrumou uma pequena mochila, colocou lá uma garrafa de água e seu ursinho de pelúcia favorito. Tudo o que era necessário para uma grande viagem. Ela não pensava no perigo real. Ela pensava na aventura e em como se reconciliaria com a mãe quando voltasse. Saindo de casa, ela se dirigiu a pé pela estrada que levava de Gdansk a Sopot. A rodovia durante o dia é um lugar movimentado. Centenas de carros passam em alta velocidade. O sol brilha. Ao redor há a agitação habitual do dia. Pareceria o lugar mais seguro do mundo. E eis que na margem desta estrada, uma pequena figura com mochila nas costas é notada de uma velha van branca. Ao volante estava sentado Marek Kowalski. E ao lado sua esposa, Ewa. Para Zofia eles pareciam salvação. Um casal comum que talvez também estava indo para Sopot. O carro para, a janela baixa, e a mulher com um sorriso bondoso pergunta se ela precisa de uma carona. Zofia, cansada e contrariada, vê diante de si não uma ameaça, mas ajuda. Ela diz que está indo para as amigas, e Ewa responde alegremente que eles estão indo exatamente na mesma direção. Este momento se tornou o ponto de não retorno. Zofia entrou no carro, certa de que sua pequena aventura estava prestes a se tornar muito mais fácil. Ela ainda não sabia que já havia terminado. A porta que se fechou com força da velha van cortou Zofia de todo o mundo que ela conhecia, do barulho da rodovia movimentada, da luz do sol, da possibilidade de simplesmente mudar de ideia e correr de volta para casa. Lá dentro, na penumbra, cheirava a gasolina e algo doce, enjoativo. Mas para ela era simplesmente o interior de um carro no qual estavam sentados adultos bondosos que prometeram ajudar. Ela ainda não sabia que sua pequena viagem, sua rebelião infantil, havia terminado no exato momento em que aceitou esta proposta. Para entender como ela chegou a estar sozinha nesta rodovia, é preciso voltar algumas horas ao apartamento dela com a mãe em Gdansk e olhar o mundo com os olhos de uma criança de 8 anos. Quem era Zofia Novak? Se você olhar suas fotografias, verá uma menina comum com cabelos claros e um sorriso um pouco travesso. Ela não era tímida, mas também não era brigona. Como sua mãe contou depois aos investigadores, Zofia era uma criança com personalidade. Ela adorava desenhar. E pilhas inteiras de álbuns estavam cheios de princesas, dragões e castelos mágicos. Ela era uma amiga muito leal. Se alguém incomodava suas amigas no pátio, Zofia era a primeira a sair em defesa. E também era teimosa. Se alguma ideia lhe vinha à cabeça, convencê-la do contrário era quase impossível. Elas viviam sozinhas com a mãe, Ana, em um apartamento pequeno, mas aconchegante em um dos bairros residenciais de Gdansk. Uma vida comum. De manhã, a mãe a levava assim à escola. Depois das aulas, Zofia ia para o clube de desenho. As noites passavam juntas no jantar e desenhos animados. Ana trabalhava em 2 empregos para que a filha tivesse tudo o necessário e, claro, se cansava. Mas amava loucamente sua criança. E eis que naquele dia, 6 de julho, aconteceu uma briga, sabe?
Não foi algum drama familiar terrível dos que escrevem nos jornais. Foi um conflito doméstico ridiculamente banal, como acontece em uma de cada 2 famílias. A pedra do escândalo. Uma tablet. Zofia queria brincar e a mãe disse que ela já havia passado toda a manhã com ele, palavra após palavra, e eis que já soam tons elevados. Ana, cansada depois de uma semana difícil, era inflexível. Zofia, sentindo uma injustiça universal, gritou algo ofensivo. Em resposta, a mãe disse que se era assim, não veria o tablet até o final do verão. Para um adulto, isso é simplesmente uma medida educativa. E para uma criança de 8 anos, cujo mundo ainda é tão pequeno e preto e branco, isso era uma catástrofe, uma tragédia, uma traição. Em sua cabeça passou um pensamento que parece tão lógico nesta idade. Aqui não me amam. Se é assim, vou para onde me amam e me entendem. E esse lugar, claro, era a casa de suas melhores amigas em Sopot. Na consciência infantil, não era simplesmente uma cidade vizinha. Era quase um país de conto de fadas, onde sempre era divertido, onde a esperavam e onde certamente permitiriam brincar no tablet o quanto quisesse. A distância de 12 quilômetros não a assustava. Em sua imaginação era uma aventura emocionante. Como nos livros que liam com a mãe antes de dormir, ela passou silenciosamente para seu quarto, pegou a mochila escolar, colocou lá o passageiro mais importante, o ursinho de pelúcia chamado Toby, uma garrafa de água e algumas maçãs. Um verdadeiro kit de expedição. Ela calçou seus tênis favoritos com lantejoulas e, tentando não fazer barulho, escapou pela porta. A mãe, neste momento, estava na cozinha e nem ouviu o clique da fechadura. Estava certa de que a filha, como sempre, estava emburrada em seu quarto e em meia hora sairia para fazer as pazes. Mas Zofia já caminhava pela rua, cheia de determinação e ofensa infantil, ao encontro de seu destino. Ela não olhava para trás, caminhava para frente, para Sopot, para seu refúgio seguro imaginário, e nem suspeitava que cada passo apenas a afastava da segurança e a levava direto à armadilha montada na margem da estrada mais comum. E enquanto Zofia dava seus últimos passos em liberdade, aproximando-se desta van branca em seu apartamento em Gdansk, o tempo transcorria de forma completamente diferente. Sua mãe, Ana, ainda não suspeitava de nada. Primeiro estava certa de que a filha simplesmente estava sentada em seu quarto emburrada. Passou uma hora, depois uma segunda. Ana se aproximou várias vezes da porta. Escutou. Silêncio. Em algum momento decidiu que já bastava. Era hora de fazer as pazes. Bateu na porta, abriu e viu o que fez seu coração pular uma batida. O quarto estava vazio. A cama estava arrumada. Na mesa havia lápis. E a própria Zofia não estava em lugar nenhum. O primeiro pensamento, talvez se escondeu. Ana verificou o armário, olhou debaixo da cama. Vazio. E foi então, neste silêncio do quarto infantil vazio, que o aborrecimento maternal comum começou lentamente a se transformar em medo pegajoso e frio. Primeiro foi a fase de negação. Ana começou a ligar para as amigas de Zofia, pais de colegas de classe, até parentes distantes. Ela tentava falar calmamente. Perguntava se sua filha não havia passado por lá. A resposta em todos os lugares era a mesma. Não a vimos. A cada não desses, sua voz tremia cada vez mais forte. Ela percorreu todo o pátio, olhou no playground, perguntou aos vizinhos. Ninguém havia visto nada. O sol já se inclinava para o pôr do sol e a cidade começou a se tingir de tons alaranjados. Para Ana, este belo pôr do sol era o prenúncio de uma escuridão que se aproximava. O pânico crescia e ela entendeu que sozinha já não conseguiria. Na noite de 6 de julho, quando sua filha já havia desaparecido há várias horas, Ana Novak discou o número da polícia. Foi exatamente com esta ligação que a história de uma menina que fugiu de casa se transformou em um caso oficial de desaparecimento de pessoa. A polícia reagiu rapidamente. As primeiras viaturas chegaram à casa de Ana e começou o protocolo padrão. Os oficiais interrogaram a mãe destroçada pela dor, anotaram as características de Zofia: cabelos claros, olhos azuis,
camiseta rosa, jeans e aqueles mesmos tênis com lantejoulas. Atenção especial foi dada à pequena mochila com o ursinho Toby. O alerta saiu imediatamente para todas as patrulhas da cidade. Os policiais começaram a vasculhar o bairro, interrogar vizinhos já de forma mais oficial. E rapidamente encontraram testemunhas. Várias pessoas confirmaram que viram uma menina parecida com a descrição, que caminhava sozinha ao longo da rodovia na direção de Sopot. Esta informação, por um lado, deu esperança. Agora estava claro para onde ela havia ido, mas, por outro lado, assustou até a morte. Uma coisa é quando uma criança se esconde em algum pátio vizinho, e outra, completamente diferente, quando ela caminha sozinha por uma autoestrada movimentada. O perímetro de busca se expandiu instantaneamente para dezenas de quilômetros quadrados. Mas o tempo estava perdido. Com a chegada da escuridão, o rastro de Zofia esfriou definitivamente. As patrulhas que avançavam lentamente ao longo da rodovia com os refletores ligados não encontraram nada. Era como se a tivessem apagado da margem da estrada. Ficou claro. Este não era o tipo de caso em que a criança voltaria para casa na hora do jantar. Uma operação completa e em grande escala com voluntários e equipes de cães só poderia ser desenvolvida pela manhã. E enquanto isso, a mãe restava apenas uma coisa: sentar na janela, olhar para na escuridão e rezar. Mas ninguém naquela noite ainda sabia que já era preciso procurar uma menina viva. Aquela noite terrível para Anna Novak se arrastou infinitamente, mas finalmente chegou a manhã. Uma manhã que não trouxe alívio, mas apenas o início de uma nova volta do pesadelo. Com os primeiros raios do sol, começou uma operação de busca em grande escala. Dezenas de policiais, equipes de cães com cães e centenas de voluntários comprometidos vasculharam cada metro de floresta, campos e margens de estradas entre Gdansk e Sopot. A fotografia de Zofia já estava em toda parte. Mas todas essas buscas, toda essa esperança já eram inúteis. Porque 4 dias depois, no dia 10 de julho, um catador de cogumelos na floresta fez aquela descoberta terrível. E a partir deste momento, o foco da investigação mudou bruscamente. Agora não procuravam uma menina desaparecida. Agora procuravam quem havia interrompido sua vida. O grupo investigativo se dividiu em 2 direções principais. A primeira equipe, os criminalistas, trabalhava no local da descoberta do corpo. Era um trabalho lento e minucioso. Eles literalmente peneiravam a terra, coletando tudo que poderia ser uma pista. Fibras de tecido, bitucas, marcas de pneus na estrada rural mais próxima. Mas a floresta é o pior lugar para a coleta de pistas. Chuvas, vento, animais selvagens, tudo isso destrói rastros. E neste caso, a natureza parecia estava do lado do criminoso. Após vários dias de exame cuidadoso, a conclusão era desanimadora. Nenhuma pista direta que pudesse indicar a identidade de quem trouxe Zofia até aqui havia sido encontrada. Nem impressões digitais, nem rastros de DNA. Nada. O lugar onde sua vida terminou guardava silêncio. Por isso, toda aqui na esperança estava na segunda equipe. Os detetives que tentavam reconstruir o último dia de Zofia. O ponto de partida era a rodovia Gdansk-Sopot. Foi exatamente aqui que a viram viva pela última vez. No século XXI, a primeira coisa que vem à mente em tal situação são as câmeras de videovigilância. Em uma rodovia tão movimentada deveria haver muitas. Para os investigadores, este era o caminho mais óbvio e simples. Solicitar as gravações de todas as câmeras de 6 de julho, assistir horas de vídeo e encontrar o carro que parou perto da pequena menina. Isso seria um sucesso quase de 100%. Eles enviaram solicitações oficiais e começaram a esperar. A resposta que chegou algumas horas depois era como um soco no estômago. A maioria das câmeras neste trecho da rodovia naquele dia simplesmente não funcionava. Algumas estavam em manutenção programada, algumas estavam quebradas, em algumas estava sendo atualizado o software. Negligência burocrática banal e falhas técnicas transformaram a principal pista em nada. O rastro digital que poderia ter levado ao criminoso se interrompeu sem nem começar.
A polícia se encontrou em um beco sem saída. Eles tinham um corpo, mas não tinham pistas. Eles tinham um local do crime, mas não tinham testemunhas. Eles tinham um ponto de partida, a rodovia, mas não tinham possibilidade de rastreá-la. E então deram um passo que frequentemente se torna a última esperança em tais casos. Eles se dirigiram ao povo. Em todos os canais de televisão, em todos os sites de notícias e nas redes sociais apareceu um apelo oficial da polícia de Gdansk. Eles pediam a todos os motoristas que passaram pela rodovia Gdansk-Sopot no dia 6 de julho, no intervalo entre o almoço e a noite, para verificar as gravações de seus dashcams automotivos. Era uma tentativa desesperada. A chance de que o momento necessário caísse no quadro do dashcam de alguém e que essa pessoa visse o apelo e respondesse era mínima. Mas era a única chance que lhes restava. Agora o destino de toda a investigação dependia não do profissionalismo da polícia, mas do acaso e da consciência de cidadãos comuns. Este apelo da polícia por ajuda era como uma garrafa jogada na água escura com uma mensagem. Ninguém sabia se chegaria a alguém e se a leriam. Mas no mundo moderno, tal garrafa não flutua na água, mas nos fluxos informativos das redes sociais. E a reação seguiu quase instantaneamente. Mas não exatamente a que os investigadores esperavam. Em vez de assistir silenciosamente às gravações dos dashcams, a internet decidiu encontrar o culpado por si mesma. E como frequentemente acontece, o encontrou rapidamente, furiosamente e completamente errado. Tudo começou com um comentário sob o post sobre a busca de testemunhas. Alguém escreveu que supostamente viu naquele dia, 6 de julho, uma menina parecida com Zofia que conversava com algum homem perto da rodovia. Este comentário, não respaldado por nenhuma prova, se tornou a faísca. Em seguida funcionou o efeito bola de neve. Dezenas. E depois centenas de pessoas começaram a exigir detalhes. Alguém se lembrou de que naquela região vivia um homem estranho. Ele tinha cabelos longos, tatuagens e frequentemente caminhava sozinho. Isso foi suficiente. Algumas horas depois, nos grupos locais já circulavam suas fotos, tiradas de uma página antiga da rede social. Uma hora depois, alguém publicou seu nome, sobrenome e até endereço. O tribunal da internet deu seu veredicto sem investigação e sem direito à defesa. Sob suas fotos escreviam maldições, o ameaçavam com linchamento. Pessoas convencidas de sua razão exigiam da polícia que prendesse imediatamente este canalha. Para a polícia, esta situação era um pesadelo. Por um lado, não podiam ignorar tal ressonância pública. Qualquer pista, mesmo a mais duvidosa, deveria ser investigada. Por outro, eles entendiam perfeitamente que tinham que lidar com uma caça às bruxas clássica. Os detetives estabeleceram a identidade deste homem e foram à sua casa. Era um cara comum, programador que trabalhava remotamente e realmente tinha uma aparência um pouco alternativa. Ele estava em choque. Não tinha ideia de que todo o país já há várias horas o considerava um monstro. No interrogatório se comportou calmamente e contou onde estava no dia 6 de julho. Naquele dia ele ficou o dia todo em casa, trabalhando em um projeto urgente. E à noite vieram amigos para comemorar seu aniversário. Ele deu os nomes e telefones de 5 pessoas. Enquanto um grupo de detetives verificava suas palavras, outro estudava sua vida digital, atividade na rede, dados de geolocalização do telefone. Tudo batia. Seu álibi era de ferro. Os amigos confirmaram que estiveram na casa dele da noite até tarde da madrugada. Os dados de seu computador mostravam que ele realmente esteve online o dia todo trabalhando. Não havia uma única chance de que pudesse estar a dezenas de quilômetros de sua casa, na rodovia Gdansk-Sopot. Algumas horas depois, a polícia emitiu uma declaração oficial na qual dizia clara e claramente: esta pessoa não tem relação alguma com o caso. Mas para ele, este inferno não terminou tão facilmente. Ele ainda teve que provar por muito tempo aos conhecidos que não era culpado e enfrentar olhares enviesados na rua. E para essa investigação, isso foi um passo para trás. Tempo precioso foi gasto verificando uma pista falsa, nascida do pânico e especulações. A investigação voltou novamente ao ponto inicial. Eles ainda não tinham nada,
exceto a esperança fantasmagórica de que em algum lugar na memória USB do dashcam de alguém estivesse gravada a chave para o enigma. E eis que, quando parecia que a investigação havia chegado a um beco sem saída completo, e a raiva pública que se derramou sobre uma pessoa inocente apenas complicava tudo, soou uma chamada telefônica. Exatamente aquela que os investigadores esperavam, já quase perdendo a esperança. Ao apelo da polícia respondeu um homem caminhoneiro que no dia 6 de julho justamente fazia uma viagem pela rodovia Gdańsk-Sopot. Ele contou que ouviu o apelo no rádio e, embora não se lembrasse de ter visto algo incomum, mesmo assim decidiu verificar a gravação de seu dashcam. Só por precaução. Ele rebobinou para a data necessária, para o horário necessário, e a princípio não notou nada, simplesmente a fita infinita da estrada. Mas depois, em algum momento, seu olhar se prendeu em uma pequena figura na margem. Ele ampliou a imagem e a viu, uma menina em camiseta rosa com mochila nas costas. E alguns segundos depois, também entrou no quadro ele, a van branca. Para o grupo investigativo, isso foi uma bomba. Em completo silêncio, em uma sala de reuniões escura, os detetives olhavam para a tela na qual se reproduziam os últimos momentos de liberdade de Zofia Novak. Aí está ela caminhando na margem, pequena e determinada. Aí o carro de nossa testemunha a ultrapassa. E aí aparece por trás e lentamente a alcança uma van branca sem nada de notável. Não ia rápido, como se estivesse mirando nela. Então a van se emparelhou com ela e freou suavemente. A gravação durou apenas alguns segundos e a própria entrada no carro não era visível. O dashcam da testemunha captou apenas o momento da parada. Mas isso era suficiente. Era exatamente aquele elo perdido, aquela chave que tanto procuravam. A euforia na sala era quase palpável. Finalmente tinham um rastro real, material. Mas esta euforia não durou muito. Exatamente até o momento em que tentaram ampliar a imagem para distinguir a placa. E aí os esperava uma cruel decepção. A gravação foi feita em movimento, no meio do dia. A luz do sol se refletia na porta traseira da van, criando reflexos. A qualidade do próprio dashcam estava longe de ser ideal. A placa se transformou em uma mancha branca borrada com alguns pontos escuros ilegíveis. Os melhores especialistas criminalistas passaram horas sobre estes poucos quadros. Aplicaram todos os filtros possíveis. Usaram os programas mais modernos para melhoria de imagem. Tentaram restaurar o número pixel por pixel. Tudo foi em vão. As tecnologias se mostraram impotentes. Eles tinham nas mãos a pista mais importante do caso, que ao mesmo tempo era absolutamente inútil. Eles viam o carro do criminoso, mas não podiam identificá-lo. Este foi o momento da verdade para toda a investigação. Sim, não conheciam o número. Nem mesmo podiam determinar com certeza a marca e modelo exatos da van. Na gravação era muito padrão, sem qualquer traço distintivo. Mas agora tinham o principal, o objetivo. A tarefa deixou de ser abstrata. Agora soava assim: encontrar no voivodato da Pomerânia e além uma van branca que no dia 6 de julho estava na rodovia Gdańsk-Sopot. Isso ainda era como procurar uma agulha em um palheiro, mas pelo menos agora sabiam exatamente que procuravam uma agulha e não simplesmente mexiam no feno. O alerta sobre van branca de marca não estabelecida foi para todas as delegacias do país. Começou uma verificação total de todos os veículos similares, serviços de entrega, empresas de construção, proprietários privados. Era um trabalho titânico, mas não tinham outra saída. Em algum lugar neste fluxo de vans brancas se escondia exatamente aquela que levou Zofia em sua última viagem. Este trabalho titânico de verificação de todas as vans brancas era um inferno para a polícia. Imaginem. Centenas, se não milhares de veículos por toda a região. Os detetives e patrulheiros trabalhavam 24 horas por dia percorrendo metodicamente as listas elaboradas segundo as bases de dados. Verificavam tudo, desde vans de grandes empresas logísticas até velhos carros de trabalho pertencentes a artesãos privados. A maioria das verificações terminava em nada. Os motoristas forneciam álibis,
mostravam planilhas de viagem e eram riscados da lista. Era um trabalho exaustivo, rotineiro, no qual a cada dia se desvanecia a esperança. Mas é exatamente em tal rotina, quando o olho já se acostuma, que às vezes escapa aquilo que faz sobressaltar. E isso aconteceu quando chegou a vez de uma van sem nada de notável, registrada no nome de um casal do subúrbio de Gdansk, Marek e Eva Kowalski. À primeira vista, era uma família absolutamente comum. Viviam em uma pequena casa particular. Os vizinhos os descreviam como pessoas quietas e sem conflitos. Marek trabalhava em uma pequena empresa de construção. Eva era dona de casa. Quando os detetives chegaram até eles, foram recebidos por uma mulher educada e sorridente. Ela os convidou para a casa, ofereceu café. Tudo estava extremamente normal. Normal demais. Os detetives fizeram a pergunta padrão que já haviam feito centenas de vezes nos últimos dias. Onde vocês e seu marido estavam no dia 6 de julho, no meio do dia? Eva Kowalska, sem piscar, respondeu que ficaram o dia todo em casa. Marek, segundo ela, se ocupava de reparos na garagem, e ela estava ocupada com os afazeres domésticos. Falava calmamente, com segurança, como uma pessoa que não tem nada a esconder. Quando os detetives pediram para falar com o marido, ele saiu da garagem limpando as mãos com um pano e confirmou completamente suas palavras. Sim, estavam em casa. Não saíram para a rodovia em direção a Sopot. Sua van ficou o dia todo parada no pátio. Era uma resposta simples e clara. E se não fosse por um mas, a verificação provavelmente teria terminado aí. Mas o detetive experiente que conduzia este caso ficou perturbado por algo. Algum detalhe imperceptível em seu comportamento. Uma calma excessiva que beirava o ensaiado. Ele os agradeceu pelo tempo dedicado e foram embora. Mas voltando à delegacia, não riscou seus nomes da lista. Em vez disso, fez o que se tornou o momento decisivo de toda a investigação. Solicitou obter os dados de faturamento dos telefones celulares de Marek e Eva Kowalski até o dia 6 de julho. É um procedimento padrão que permite rastrear os movimentos de uma pessoa pelos sinais que seu telefone envia às torres de telefonia mais próximas. Algumas horas depois, a resposta estava em sua mesa, e quando olhou para o mapa que lhes imprimiram, um calafrio percorreu suas costas. As palavras dos Kowalski eram mentira. Uma mentira descarada. 100%. Os dados de faturamento de seus telefones mostravam claramente que no dia 6 de julho, durante o dia, não ficaram em casa. Seus dispositivos se moviam, e se moviam exatamente pela mesma rota que Zofia Novak havia tomado, de Gdansk, pela rodovia em direção a Sopot. A tecnologia, ao contrário das pessoas, não sabe mentir. Agora a investigação tinha não apenas uma van branca, tinha os primeiros verdadeiros suspeitos. O mapa com os dados de faturamento posto na mesa do detetive já não era simplesmente uma pista. Era uma ordem de guerra. A mentira de Marek e Eva Kowalski os transferiu instantaneamente da categoria 1 entre centenas para o status de principais suspeitos. Todo o poder da máquina investigativa, que até então estava disperso em um território enorme, agora se concentrou em um único ponto: nesta casinha quieta do subúrbio e seus proprietários. Era preciso agir rapidamente. Enquanto os Kowalski não soubessem que sua mentira foi descoberta, não tinham motivos para se livrar das provas. E a principal prova potencial, sua van branca, ainda estava parada em seu pátio, como uma testemunha silenciosa que poderia contar tudo. Naquela mesma noite, os investigadores obtiveram uma ordem de urgência para revistar sua casa. E o mais importante, seu veículo. Ao amanhecer, chegou à casa dos Kowalski já não um par de detetives à paisana, mas toda uma coluna de carros policiais. Entre eles estava também uma van especial do laboratório criminalístico. A operação transcorreu silenciosamente, sem sirenes, para não atrair atenção desnecessária. Marek e Eva foram acordados por uma batida educada mais firme na porta. Quando abriram, na soleira estava o mesmo detetive. Mas desta vez atrás dele havia pessoas uniformizadas, e em suas mãos ele segurava um documento oficial. Não disse uma palavra sobre sua mentira
ou sobre os dados dos telefones. Simplesmente comunicou que no âmbito da investigação do desaparecimento de Zofia Novak seria realizada uma busca em suas propriedades. Qualquer protesto era inútil. Enquanto um grupo de investigadores começou o exame metódico da casa, o segundo, o mais importante, isolou a van branca. Suas portas foram lacradas e um guincho especial a carregou cuidadosamente em uma plataforma para levá-la a um box estéril do centro criminalístico. Exatamente lá, sob lâmpadas brilhantes, longe de olhos alheios, ela deveria revelar seus segredos. O exame do veículo é quase um procedimento cirúrgico. Os especialistas em macacões brancos, luvas e máscaras começaram seu trabalho. Não procuravam algo grande e óbvio. Procuravam o micromundo. Com aspiradores especiais com filtros descartáveis, passaram por cada centímetro do estofamento. Com fitas adesivas, colhiam amostras dos assentos e tapetes. Com lâmpadas ultravioleta, examinavam as superfícies em busca de rastros biológicos. Hora após hora, desmontaram o habitáculo em átomos. E eis que, após várias horas de trabalho minucioso, encontraram o que procuravam. Primeiro, no assento traseiro, metidas na fenda entre as almofadas, encontraram várias fibras microscópicas de cor azul brilhante. Para uma pessoa comum, simplesmente lixo. Para um criminalista, uma coincidência potencial com o jeans que Zofia vestia. E depois, sob o tapete de borracha no chão, a encontraram. A descoberta principal. Um único fio longo e claro. Não pertencia nem a Marek, nem a morena Ewa. Estas descobertas, por mais microscópicas que fossem, se tornaram o último prego no caixão da liberdade dos Kowalski. A investigação agora tinha não apenas sua mentira comprovada, mas também rastros materiais conectando potencialmente seu veículo à menina desaparecida. Isso era mais que suficiente. Na noite do mesmo dia, os detetives voltaram à casa dos Kowalski, mas desta vez não para perguntas. Leram os direitos de Marek e Ewa e colocaram algemas neles. Nos rostos de ambos não havia nem surpresa, nem medo. Apenas uma calma fria e distante que assustava até operativos experientes. Foram detidos sob suspeita de cumplicidade no sequestro de pessoa. As amostras apreendidas na van, as fibras azuis e aquele fio claro, foram imediatamente enviadas ao laboratório para análise de DNA. Agora tudo dependia de seus resultados. Essas partículas invisíveis ao olho se tornariam prova irrefutável de sua culpa ou a investigação voltaria a um beco sem saída. Enquanto Marek e Ewa Kowalski estavam nas celas de detenção preventiva e as provas apreendidas de sua van estavam no laboratório, na investigação se instalou uma pausa tensa e prolongada. Era um tempo de espera, o mais torturante para qualquer investigador. Tinham suspeitos. Tinham uma razão sólida para suspeitar. Sua mentira, confirmada pelos dados de faturamento, mas ainda não tinham uma conexão direta e irrefutável com a própria Zofia. Os Kowalski nos interrogatórios se comportavam igual à primeira vez. Fria, calma, distantemente. Eram interrogados separadamente, tentando encontrar inconsistências nos depoimentos, mas como papagaios inseparáveis repetiam a mesma coisa. Estávamos em casa. Não conhecemos essa menina. Vocês estão enganados. Eram suspeitos perfeitos, calmos demais, seguros demais. E todo este tempo, os detetives entendiam que se o laboratório não desse coincidências, talvez teriam que soltar este casal. Todo o peso do caso, todas as esperanças de justiça agora descansavam nos ombros dos cientistas de jalecos brancos. Os primeiros resultados chegaram após alguns dias. Era um relatório de análise comparativa de microfibras. Na criminalística, isto é um trabalho muito fino. Os especialistas pegaram aqueles fios azuis encontrados na van e os compararam com amostras tiradas do jeans que Zofia vestia no dia de seu desaparecimento. A comparação foi feita por dezenas de parâmetros: composição do tecido, tipo de tecido, composição química do corante. Não é como a análise de DNA. Não pode dar uma resposta 100% sim ou não, mas pode dizer quão provável é que essas fibras venham de uma mesma fonte. A conclusão dos especialistas foi inequívoca. As microfibras encontradas no carro dos Kowalski por todos os parâmetros-chave
são idênticas ao material do jeans de Zofia Novak. Isso ainda não era um nocaute, mas era um golpe muito forte. Agora a acusação tinha não apenas a mentira sobre a localização, mas também uma conexão material. Uma conexão que os Kowalski já não podiam explicar com uma simples coincidência. Mas o golpe principal, decisivo, ainda estava por vir. Todos esperavam os resultados da perícia genética daquele fio claro. A análise de DNA é a rainha de todas as perícias, suas conclusões são praticamente impossíveis de refutar. E eis que quase uma semana após a detenção dos Kowalski, chegou à mesa do investigador principal um envelope lacrado. Dentro havia um relatório curto, de uma página, do laboratório. Estava escrito em linguagem seca e científica, cheia de termos, mas sua essência era perfeitamente clara e mortal. O perfil genético extraído do fio encontrado sob o tapete na van de Marek e Eva Kowalski coincide com probabilidade de 99,999% com o perfil genético de Zofia Novak. Era tudo, o fim de todas as dúvidas. Checkmate. A ciência deu uma resposta definitiva e irrevogável. Zofia Novak havia estado neste carro. Seus sequestradores estavam sentados na cela vizinha e continuavam mentindo, ainda sem saber que sua mentira acabara de ser destruída no nível molecular. Agora a investigação tinha não simplesmente uma suposição, mas um fato científico. E com este fato na mão, o detetive entrou novamente na sala de interrogatório. O jogo de não sabemos nada havia terminado. Começava uma conversa completamente diferente. Quando o detetive entrou novamente na sala de interrogatório, não elevou a voz nem ameaçou. Simplesmente colocou silenciosamente na mesa diante de Marek Kowalski a impressão com os resultados da perícia de DNA. Uma folha de papel que pesava mais que todas as palavras ditas nos últimos dias. Marek olhou para o documento, depois para o investigador e pela primeira vez em todo este tempo sua calma fria rachou. Mas não era pânico nem arrependimento. Em seus olhos passou algo diferente. Cálculo. Entendeu que a velha tática de não sabemos nada não funcionava mais. E então, após uma longa pausa, falou. E o que disse fez os investigadores entenderem que tinham que lidar não com simples mentirosos, mas com alguém muito mais astuto e ardiloso. Sua história mudou radicalmente. Agora não negavam ter visto Zofia. Ao contrário, se apresentaram quase como seus salvadores. Segundo sua nova versão, realmente estavam indo pela rodovia no dia 6 de julho e viram na margem uma menina sozinha e contrariada. Ewa, como afirmava, não conseguiu passar direto. Seu coração maternal, segundo suas palavras, simplesmente não permitiu deixar uma criança sozinha em uma estrada tão movimentada. Pararam. Perguntaram o que havia acontecido. Zofia supostamente lhes contou que brigou com a mãe e estava indo para as amigas em Sopot. Os Kowalski, sendo bons samaritanos, claro, ofereceram levá-la. Descreviam esta viagem nos menores detalhes, como Zofia estava sentada no banco traseiro, como tentavam fazê-la conversar, como ela ficou quase todo o caminho calada olhando pela janela. Tudo isso soava terrivelmente verossímil. E então chegou o momento chave de seu relato. Declararam que a levaram até a própria entrada de Sopo. A deixaram em um ponto de ônibus movimentado perto de uma pequena loja. Eva até afirmava que lhe deu algumas moedas para o ônibus, para que não continuasse a pé. Segundo eles, viram como ela acenou para eles e foi em direção ao ponto. Depois disso, deram meia volta e foram para casa. Esta versão era genial em sua simplicidade. Explicava perfeitamente tudo o que a investigação tinha. Por que seus telefones estavam na rodovia? Por que estavam indo para Sopot? Por que em sua van encontraram cabelos e fibras de Zofia? Porque ela havia estado sentada em seu carro. Não negavam o óbvio. Simplesmente pegaram os fatos que a polícia tinha e os teceram em sua história completamente nova. Uma história na qual não eram sequestradores, mas simplesmente os últimos que viram Zofia viva e ilesa. Esta nova lenda colocou a investigação em uma posição extremamente difícil. Sim, tinham a prova de que Zofia havia estado na van,
Mas agora este fato tinha uma explicação lógica e, o mais terrível, verossímil. Provas diretas de que os Kowalski lhe fizeram mal, a polícia ainda não tinha. O lugar onde encontraram o corpo não deu nenhuma pista conectando-o aos suspeitos. Agora a defesa podia facilmente declarar: sim, eles a levaram, mas a deixaram. E o que aconteceu com ela depois disso não é culpa deles. Procurem quem a encontrou naquele ponto de ônibus. A investigação, que parecia ter chegado à reta final, recuou novamente. Agora os detetives precisavam não apenas provar que Zofia havia estado no carro. Precisavam provar que não saiu viva deste carro. Esta nova história polida dos Kowalski era uma verdadeira dor de cabeça para essa investigação. Era lógica, explicava as provas e, o mais terrível, era quase impossível de refutar. Os detetives podiam não acreditar neles o quanto quisessem, mas sua opinião pessoal não é uma prova para o tribunal. Era preciso encontrar algo mais, algo que destruísse esta imagem de bons samaritanos. E já que os Kowalski mentiam tão obstinadamente sobre seus movimentos, os investigadores decidiram cavar mais fundo em sua vida. Começaram com o que hoje pode contar mais sobre uma pessoa que qualquer testemunha: seus computadores, tablets e telefones. Obtendo a ordem correspondente, a polícia apreendeu todos os dispositivos eletrônicos da casa dos suspeitos e os entregou ao departamento de cybercrimes. Ninguém então ainda sabia que na memória destas ferragens sem alma se escondia uma verdade muito mais terrível do que qualquer um poderia ter imaginado. À primeira vista, sua vida digital era tão entediante e mundana quanto a real. O histórico do navegador de Elwha estava cheio de sites culinários e fóruns para donas de casa. O de Marek, sites de materiais de construção e fóruns automotivos, redes sociais, fotos de festas familiares, sorrisos, parabéns de aniversário. Tudo limpo, decente, quase estéril. Mas os especialistas do departamento cibernético são pessoas acostumadas a procurar o que está escondido muito profundamente. Começaram a restaurar arquivos deletados, verificar pastas ocultas e analisar correspondências criptografadas em mensageiros. E lá, atrás de 7 fechaduras de mascaramento digital, encontraram a porta para outro mundo. Para um mundo que não combinava nada com a imagem do casal familiar tranquilo. A análise mostrou que Marek e Elwha eram participantes ativos de várias comunidades fechadas da internet. Não eram simplesmente alguns fóruns estranhos. Ao contrário, discutiam isso com interesse frio, quase científico. Trocavam links, compartilhavam suas fantasias. Os investigadores que liam estes logs estavam horrorizados. Diante deles se abria um abismo. Descobriu-se que Elwha não era simplesmente uma observadora passiva. Frequentemente era exatamente ela quem iniciava estas conversas, empurrando o marido, discutindo com ele detalhes. Sua vida familiar normal era apenas uma fachada atrás da qual se escondiam 2 predadores que por anos alimentaram seus desejos mais sombrios no anonimato da internet. E foi então que tudo se encaixou. A investigação finalmente tinha um motivo. Agora sua viagem pela rodovia no dia 6 de julho parecia completamente diferente. Não era casualidade. Não era um ato espontâneo de bondade. A julgar por suas correspondências, em algum momento decidiram que apenas fantasias já não bastavam. Decidiram partir para a ação. E naquele dia não estavam simplesmente indo cuidar de seus assuntos. Saíram deliberadamente para caçar. Procuravam uma vítima. E a encontraram. Uma menina pequena e sozinha na margem da estrada que, em sua consciência pervertida, era o objeto ideal para realizar aquilo com que sonharam por tanto tempo. Agora a versão de que simplesmente levaram e deixaram ela se desmoronava. A polícia entendeu que Zofia Novak não teve uma única chance de se salvar desde o momento mesmo em que esta van branca parou perto dela. Esta descoberta em seus computadores se tornou para a investigação um verdadeiro coringa. Agora tinham não apenas o cabelo no carro, mas também a chave para suas almas sombrias. Os detetives entenderam que tinham que lidar não simplesmente com sequestradores, mas com predadores que por muito tempo e deliberadamente se prepararam para o salto. E agora, armados com este novo conhecimento, decidiram mudar completamente a tática de interrogatório.
Chega de perguntas educadas e tentativas de pegar em pequenas inconsistências. Chegou a hora da guerra psicológica. A força principal dos Kowalski era sua coesão, sua mentira comum bem ensaiada. E era exatamente esta parede entre eles que precisava ser destruída. Foram trazidos novamente ao departamento de investigação, mas desta vez foram separados em salas diferentes, excluindo completamente qualquer possibilidade de contato. O interrogatório começou simultaneamente, mas com um enfoque completamente diferente. Diante de Marek, colocaram na mesa uma pasta grossa. Nela não havia atas, mas impressões. Dezenas de páginas de suas correspondências daqueles chats fechados. Cada palavra, cada fantasia pervertida que ele acreditava estar escondida seguramente nas profundezas da internet, agora estava diante dele no papel. O investigador folheava silenciosamente as páginas, lendo em voz alta os fragmentos mais explícitos. Marek, a princípio, tentou negar. Disse que era falsificação, que havia sido hackeado. Mas quanto mais isso continuava, mais caía dele a máscara de sangue frio. Seu mundo desmoronava diante de seus olhos. E na sala vizinha com Elwa jogavam outro jogo. A ela também mostraram impressões, mas o golpe principal foi dado de outro lado. O investigador, olhando diretamente em seus olhos, com um tom calmo, quase compassivo, disse: Elwa, sabemos tudo. Seu marido começou a falar. Está nos contando tudo. E diz que foi sua ideia. Que foi você quem o empurrou. Está tentando jogar toda a culpa em você para salvar sua pele. Era um blefe clássico, mas não menos eficaz. Elwa não sabia o que seu marido realmente dizia. Estava em completo isolamento, e em sua consciência envenenada pela paranoia de sua vida secreta, esta mentira do investigador soou como verdade absoluta. O pensamento de que Marek, seu parceiro nas fantasias mais sombrias, atraía para se salvar, se tornou para ela a gota d'água, e a represa se rompeu. Sua linha comum de defesa desmoronou em um instante. Elwa, tentando se salvar, começou a falar. Chorava, gritava, se fazia de vítima. Em sua versão, Marek era um monstro, um tirano que por anos a dominou e a forçou a participar de suas fantasias terríveis. Segundo suas palavras, naquele dia foi exatamente ele quem viu a menina na estrada. Exatamente ele quem a forçou a atrair Zofia para o carro. Afirmava que estava horrorizada, mas tinha medo de desobedecer. E quando os investigadores foram a Marek e lhe contaram o que sua esposa dizia, ele explodiu. Entendeu que ela o havia traído. E começou a contar sua versão. Uma versão na qual o monstro já era Elwa. Afirmava que era ela quem era o verdadeiro cérebro do casal, que era ela quem por anos o incitava. Dizia que apenas conversas na internet não bastavam. Que naquele dia foi exatamente ela quem insistiu para que fossem procurar. Seu interrogatório se transformou em uma discussão repugnante onde cada um tentava afundar o outro, se apresentando apenas como vítima inocente das circunstâncias. Acusavam-se mutuamente de tudo, revelando cada vez mais detalhes horríveis do que aconteceu em sua van. Eles mesmos, com suas palavras, destruíram a última escapatória que poderia tê-lo salvado. Sua aliança se desintegrou, e agora a investigação tinha não apenas provas, mas duas confissões mútuas cheias de ódio. Estas acusações mútuas, cheias de ódio e tentativas de se exonerar, foram para a investigação um verdadeiro avanço. A parede de silêncio desmoronou. Mas atrás desta parede se revelou não um quadro claro do crime, mas um lixão sujo e confuso de meias-verdades e mentiras descaradas. Cada um deles pintava sua versão dos eventos na qual ele ou ela eram apenas uma marionete assustada nas mãos do outro. Ambos confessaram o sequestro. Mas quando se tratava do que exatamente aconteceu com Zofia em sua van e na floresta, seus depoimentos divergiam. Jogavam um no outro a responsabilidade pelo mais terrível. E embora os investigadores não tivessem dúvidas de que ambos eram culpados, precisavam de algo mais que as palavras de dois mentirosos. Precisavam de uma prova física, irrefutável do que realmente aconteceu. E por esta prova voltaram novamente ao principal testemunho silencioso, a van branca. O primeiro exame lhes deu o cabelo e microfibras,
Provas que colocaram Zofia dentro do carro. Mas agora, conhecendo as fantasias sombrias dos Kowalski, os criminalistas procuravam rastros de caráter completamente diferente. Decidiram realizar um segundo exame muito mais aprofundado, usando um arsenal que normalmente se aplica nos casos mais desesperados. A van foi novamente rolada para um box estéril. Os especialistas escureceram o local, criando uma escuridão quase completa. E então tiraram pulverizadores com um reagente químico especial, luminol. Esta substância, que se tornou famosa graças às séries criminais, possui uma propriedade única. Em contato com os menores rastros, mesmo lavados de materiais biológicos, começa a brilhar no escuro com uma luz azul fantasmagórica. Esta é a última esperança de encontrar o que os criminosos tentaram destruir. O especialista em traje protetor começou a pulverizar metodicamente o reagente por todo o compartimento de carga da van. A princípio, no escuro não havia nada, mas à medida que a nuvem finamente dispersa de luminol se depositava nas superfícies, em diferentes lugares começaram a ocorrer lampejos quase imperceptíveis. E depois, na parte traseira do compartimento, no chão, acendeu toda uma constelação. Manchas brilhantes e distintas de brilho azul que não eram visíveis na luz normal. Isso significava uma coisa. Os Kowalski tentaram apagar os rastros. Limparam, lavaram, esfregaram. Mas não conseguiram destruir tudo no nível microscópico. Para os criminalistas, isso era como encontrar um mapa do tesouro. Colheram cuidadosamente amostras de cada zona luminosa e as enviaram imediatamente ao laboratório para análise de DNA. Agora só restava esperar e confiar que nestes rastros invisíveis tivesse se conservado suficiente material genético. A resposta do laboratório chegou alguns dias depois e se tornou o último ponto de exclamação mais grosso neste caso. A análise confirmou os piores temores dos investigadores. As amostras colhidas das manchas luminosas continham um perfil genético misto. Nelas estava o DNA de Zofia Novak. E nelas estava o DNA de Marek Kowalski. Era uma prova científica irrefutável. Destruía sua última linha de defesa. Provava que nesta van não havia ocorrido simplesmente um sequestro. Aqui havia sido cometida violência. Agora a investigação tinha o quadro completo. Não baseado nas palavras contraditórias de dois monstros, mas confirmado pela ciência fria e imparcial. O caso estava, em essência, resolvido. Só restava apresentar todas estas provas ao tribunal e garantir que a justiça pela qual tanto lutaram finalmente triunfasse. Com esta última prova irrefutável nas mãos, os investigadores organizaram o acareamento final. Já não era um interrogatório no sentido habitual da palavra. Era uma constatação de fato. O fim do jogo. Os detetives entraram por turnos nas salas de Marek e Ewa e colocaram silenciosamente diante deles o relatório do laboratório. Aquele mesmo onde estava escrito preto no branco que em sua van, nos rastros que tão cuidadosamente tentaram lavar, foi encontrado o sangue de Zofia e material genético de Marek. Esperavam arrependimento, lágrimas, confissão completa, mas não obtiveram nada disso. A reação dos Kowalski a esta prova irrefutável se tornou o último traço de seus retratos psicológicos. Marek, após ler a conclusão, se recostou na cadeira e riu. Era uma risada silenciosa, desprovida de toda a alegria. Olhou para o investigador e declarou que tudo isso era um circo, que a polícia, não tendo conseguido encontrar o verdadeiro criminoso, decidiu jogar tudo nele. Disse que todas as provas eram fabricadas, que haviam plantado o cabelo nele e que os resultados da perícia eram falsificados. Se agarrou até o fim à sua mentira, tentando se apresentar como vítima do sistema. Não mostrou nenhuma gota de emoção, nem uma sombra de compaixão, apenas raiva fria e calculista. A reação de Ewa foi diferente, mas não menos repugnante. Quando entendeu que a investigação tinha provas de violência, desatou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de autopiedade. Deu depoimentos parciais de confissão, confirmando que sequestraram a menina e que o marido cometeu violência contra ela.
mas jurou até o fim que não queria isso. Em sua versão, ela era apenas uma testemunha assustada que tinha medo de intervir. E quando se tratou do mais terrível, de como foi interrompida a vida de Zofia, se recusou categoricamente a assumir responsabilidade. Declarou que foi Marek quem fez. Sozinho, já depois que chegaram à floresta, tentava fazer um acordo com a investigação vendendo seu marido em troca de sua própria salvação. Nunca obtiveram uma confissão completa e sincera deles, mas já não era necessária. O conjunto de provas coletadas era tão poderoso que as palavras dos Kowalski já não tinham significado algum. A investigação tinha tudo. Sua mentira sobre a localização, confirmada pelo faturamento, o cabelo e fibras de Zofia em seu carro, sua atividade monstruosa na internet que revelou o motivo, suas acusações mútuas que destruíram sua mentira comum e, finalmente, a prova irrefutável de DNA da violência cometida. A investigação estava terminada. O enorme caso de múltiplos volumes, coletado migalha por migalha, foi entregue à promotoria e, de lá, ao tribunal. Agora o destino de Marek e Ewa Kowalski deveria ser decidido não pelo investigador, mas pelo juiz e júri. E eis que, quando o caso foi entregue ao tribunal, de todas estas provas dispersas, depoimentos contraditórios e fatos científicos frios, a parte acusatória compôs um quadro único, completo e terrível do ocorrido. Já não era uma versão, nem uma suposição. Era a reconstrução oficial das últimas horas de vida de Zofia Novak, restaurada migalha por migalha. A história que ressoou na sala do tribunal estava desprovida de todas as dúvidas e reticências. Segundo os materiais da acusação, na manhã de 6 de julho de 2022, Marek e Ewa Kowalski subiram em sua van branca não para ir cuidar de assuntos. Saíram para caçar, por anos alimentando suas fantasias pervertidas nos cantos escuros da internet, finalmente decidiram encará-las na realidade. Moviam-se deliberadamente pela rodovia movimentada Gdansk-Sopot, procurando uma vítima solitária e vulnerável, e a encontraram. Uma menina pequena com mochila, ofendida com todo o mundo e caminhando decididamente pela margem, era para eles o objetivo ideal. Pararam, e Ewa, usando sua aparência de mulher comum e bondosa, interpretou o papel de tia carinhosa. Puxou conversa com Zofia, ofereceu levá-la. Para a criança, cansada e contrariada, este casal não parecia uma ameaça. Acreditou neles e subiu no carro. Assim que a porta da van se fechou com força, seu destino estava decidido. Em vez de ir direto em direção a Sopot, como prometeram, Marek desviou da rodovia para uma estrada rural discreta que levava ao interior do maciço florestal. Todas as tentativas de Zofia de perguntar para onde iam foram ignoradas. Levaram-na para um lugar surdo e despovoado, onde gritos de socorro ninguém ouviria. Lá, longe de olhos alheios, pararam de fingir ser bons samaritanos. Nesta floresta, no compartimento de carga de sua van, cometeram contra a criança exatamente aquelas ações violentas sobre as quais tanto tempo fantasiaram. Isso se confirmava pelos rastros irrefutáveis encontrados pelos criminalistas. E depois que satisfizeram seus desejos mais baixos, enfrentaram a pergunta: o que fazer com a testemunha? E tomaram uma decisão fria e calculista. Para esconder seu primeiro crime monstruoso, cometeram um segundo, ainda mais terrível. Privaram Zofia da vida. E depois disso, simplesmente tiraram seu corpo sem vida da van e o deixaram na floresta entre as árvores, como uma coisa desnecessária, esperando que nunca o encontrassem. O processo judicial contra Marek e Ewa Kowalski começou quase um ano após sua prisão, no dia 22 de julho de 2023, no Tribunal Distrital de Gdansk. Este dia se tornou a culminação de todo o trabalho titânico realizado pela investigação. Todas as provas coletadas, todas as atas de interrogatórios, todas as conclusões dos especialistas, tudo isso foi reunido em um grande caso pesado que foi posto na mesa do juiz. Na sala do tribunal reinava uma atmosfera opressiva. De um lado estavam sentados os promotores, seguros de sua razão. Do outro, os advogados dos Kowalski, que deveriam defender aqueles que toda a sociedade já havia reconhecido como monstros. E no centro, no banco dos réus,
estavam sentados eles mesmos, Marek e Ewa. Como nos interrogatórios, não mostravam nenhuma emoção. Simplesmente olhavam para a frente, como se tudo o que acontecia não os concernisse. Durante várias semanas no tribunal se desenvolveu uma verdadeira batalha. A promotoria metodicamente, passo a passo, construía sua base probatória. Mostraram aos jurados aquela mesma gravação do dashcam onde a van branca para perto de Zofia. Apresentaram os dados de faturamento que provavam a mentira dos acusados. Demonstraram os relatórios dos criminalistas sobre o cabelo e as fibras azuis. Leram em voz alta trechos de suas correspondências na internet, revelando o motivo. E, finalmente, apresentaram os resultados da análise de DNA encontrado após o tratamento da van com luminol, prova irrefutável da violência cometida. Cada prova era como uma pedra que se colocava no prato da balança da justiça. A defesa até o fim tentou encontrar escapatórias. Os advogados dos Kowalski não negavam que seus defendidos levaram a menina. Se agarravam a esta versão até o fim. Sua linha principal era que não havia prova direta de sua participação exatamente no assassinato. Afirmavam que a acusação estava construída sobre provas indiretas e que as confissões foram arrancadas sob pressão psicológica. Marek, no julgamento, continuou repetindo que as provas eram fabricadas. Ewa chorava e dizia que tinha medo do marido. Mas todas estas tentativas de derrubar o caso pareciam patéticas diante daquela montanha de provas que a investigação coletou. O tribunal, após ouvir ambas as partes, considerou as provas apresentadas pela promotoria mais que suficientes para proferir um veredicto condenatório. No dia da leitura do veredicto, não havia assentos livres na sala do tribunal. O juiz lia sua decisão com voz monótona e impassível. Reconheceu Marek Kowalski culpado de sequestro, ações violentas de caráter sexual e assassinato cometido com o fim de ocultar outro crime. O veredicto foi o mais severo possível. Prisão perpétua em colônia penitenciária de regime especial, com designação adicional de tratamento psiquiátrico obrigatório. Ewa Kowalska, que o tribunal reconheceu como cúmplice e instigadora, mas não executora direta do ato mais cruel, recebeu 15 anos de prisão em colônia de regime rigoroso. A justiça, ainda que tardia, triunfou. Mas para a família de Zofia, este veredicto não podia devolver o mais importante. Apenas pôs um ponto final nesta história terrível. Uma história sobre como uma briga infantil comum e um encontro fatal na margem da estrada levaram a uma tragédia impensável. E sobre que o mal mais terrível às vezes se esconde atrás da máscara da normalidade mais vulgar. O veredicto pôs um ponto jurídico final neste caso, mas não conseguiu apagar a cicatriz que esta história deixou na sociedade. O caso de Zofia Nowak causou uma enorme repercussão em toda a Polônia. Obrigou milhares de pais a conversar mais uma vez com seus filhos sobre o que é o perigo real e sobre que nem sempre se parece com o que vemos nos livros. Esta tragédia provocou discussões públicas tempestuosas. As pessoas exigiam reforçar as medidas de segurança nas estradas, instalar mais câmeras funcionando, criar sistemas de alerta rápidos sobre desaparecimento de crianças e, o mais importante, obrigou as autoridades e a sociedade em geral a prestar atenção mais atenta aos cantos escuros da internet. Aquelas mesmas comunidades fechadas onde, por anos, como em uma incubadora, se cultivam e fortalecem as fantasias mais monstruosas. Enquanto o país discutia como não permitir a repetição de algo assim, a máquina jurídica completava seu trabalho. Logo após o julgamento, Marek e Ewa Kowalski foram transferidos aos locais de cumprimento da pena. Seus advogados, como esperado, apresentaram recursos tentando contestar o veredicto e suavizar a pena. Mas todas suas tentativas foram rejeitadas pelas instâncias superiores. O tribunal considerou as provas exaustivas e o veredicto justo. Entrou em vigor legal e agora para Marek e Ewa Kowalski começou sua longa vida privada de esperança atrás das grades. O ponto final neste caso foi posto definitivamente. Os monstros ficaram na jaula, mas a memória da menina pequena com mochila nas costas que em um dia ensolarado simplesmente brigou com a mãe e foi ao encontro de sua pequena aventura permanecerá para sempre como uma lembrança dolorosa, uma lembrança de que o mal mais terrível
Não é uma sombra sem rosto em um portal, mas um sorriso e uma palavra bondosa daqueles a quem nunca, sob circunstância alguma, se devia confiar.